Vamos continuar nesse assunto do ICMS, agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas, ao vivo lá de Brasília. Professor, boa tarde. Uma alíquota única no Brasil inteiro, isso pode dar certo? Porque tem gente que vai perder, né? Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Com certeza, essa discussão toda sobre impostos é o que a gente chama de um jogo de soma zero, ou seja, alguns vão ganhar e outros vão perder. E quem vai perder não vai aceitar facilmente a perda. O fato é que esse ICMS no plano estadual gera uma arrecadação de mais de 80 bilhões de reais. E os estados não querem abrir mão dessa arrecadação de maneira nenhuma. Contando as demais formas de arrecadação, os estados arrecadam mais de 100 bilhões só com petróleo, né, relacionado a gasolina, energia, nessa área, né? Então, haverá uma resistência muito grande dos estados em abrir mão dessa arrecadação. Um outro componente importante é a questão de quem tributa. Se o tributo vai ser aplicado na fonte, ou seja, naqueles estados que têm petróleo ou que têm refinarias, ou se vai ser aplicado na ponta, junto ao consumidor. Então, essa discussão também é muito grande, porque os estados produtores, obviamente, querem taxar na origem, enquanto que os estados que não produzem, apenas distribuem, querem taxar na ponta, no consumidor. De qualquer maneira, o resultado é um só, um preço elevado do combustível. É importante que essa discussão seja feita de forma serena para que o interesse público seja atingido. E certamente, hoje, o ICMS, que representa quase 30%, em torno, em média, 27% do preço da gasolina, é realmente um dos fatores que deixam a gasolina brasileira muito cara. Agora, professor, lá na década de 80, quando a gente era bem criança, a gente teve lá a crise mundial dos combustíveis, em que os postos fechavam e tal. O Brasil começou a produzir, teve aí o pré-sal. Nós temos petróleo. Por que isso acontece com a gente, hein? Essa crise agora. Então, o fato é o seguinte, nós produzimos alguma coisa em torno de 3 milhões de barris, né? E importamos alguma coisa em torno de 170, 200 mil barris. A questão é a seguinte, o tipo de petróleo varia, né? Então, quando o Brasil era só um importador, ele teve que importar petróleo leve e tinha que refiná-lo aqui, já que era todo importado. Depois o Brasil passou a produzir petróleo na Bacia de Campos. Só que o petróleo brasileiro, ele era de uma qualidade um pouco inferior, um pouco mais pesado. Então você teve que adaptar as refinarias brasileiras para esse tipo de petróleo mais pesado. Quando veio o pré-sal, aí nós entramos no mercado de petróleo leve, que é um petróleo mais sofisticado, com maior valor agregado. Então o que o pessoal fala é o seguinte, é preferível exportar esse petróleo leve e a gente tenta trabalhar com o nosso petróleo, melhorá-lo, refiná-lo e a gente importa a quantidade necessária para fazer o chamado blend, né? A combinação ideal. E isso é relativamente comum no mercado nacional. Mesmo países produtores como a Arábia Saudita, Estados Unidos, acabam importando um pouco para fazer essa combinação ideal para chegar no consumidor e ser o ponto ideal também para a ida para as refinarias. Professor, para a gente encerrar, a Petrobras tem que seguir o modelo internacional ou dá para ser mais independente? Eu penso que a gente tem que criar o nosso próprio modelo. Da maneira como está, claramente está prejudicando os consumidores, né? Então, é preciso procurar um modelo, vamos dizer assim, nacional. É preciso, na minha opinião, retirar esses impostos federais, que eu nem mencionei, mas a CID, PIS, PASEP, etc., eles acabam gerando em torno de 11,3% de impostos sobre o preço da gasolina. É preciso reduzir o ICMS e também a gente pode aproveitar este momento para discutir qual é a combinação ideal de etanol, porque nós temos uma gasolina que não é uma gasolina de verdade, já que ela tem uma quantidade de etanol muito grande, né? Tanto é que os carros brasileiros, às vezes, não conseguem circular com outro tipo, né? Você tem que fazer algumas adaptações, porque, no nosso caso, a gasolina tem um alto teor de etanol. Aí a pergunta é, temos que manter esse alto teor? É bom deixar ou seria melhor reduzir? Então, é importante esse projeto de lei que está sendo discutido na Câmara para que todos esses fatores sejam trazidos e sejam discutidos com mais tranquilidade, serenidade e racionalidade, que é, às vezes, o que falta nessa discussão no Brasil. Ok, professor. Muito obrigado. Amanhã a gente conversa de novo. Forte abraço.